Foi. E aí foi assim, depois, Só logo que depois nesse fim de semana que teve, que foi o batizado de vocês dois, seu e da Débora, e o casamento. Foi. Isso. Aí depois, na outra semana, a gente voltou para Itaperuna, porque daí foi o batizado do Estevão e da Catarina e da Helena, né? Foi a alegria delas, que elas sempre sonhavam em ser Isso, batizadas. porque na presbiteriana, na presbiteriana também batiza crianças. E desde que eu entendi essa questão de batismo de criança, eu pedia lá o tempo todo para batizar elas. E é sempre assim, não, vamos marcar. E esquecia. Aí daqui a pouco, trocou o pastor, olha, eu queria batizar. E não batizava, foi enrolação danada. Foi providencial mesmo, né? Foi providencial mesmo, sim. E aí lá você vê a diferença de tratamento, né? Porque, como eu estava conversando com um amigo meu na quarta-feira, é isso que eu gosto muito de ver no Padre Geraldo, porque você vê que ele realmente acredita naquilo que ele faz. Entendeu? Ele é um cara que a gente conhece a gente sabe disso por testemunho de amigo nosso lá da igreja, que a pessoa pediu ajuda a ele porque tinha uma parente que queria se batizar, só que estava lá na roça, nas roças aqui de Itaperuna, lá longe, e prestes a morrer. Ele falou, não, eu vou lá agora. Pegou o carro dele e foi não sei quantos quilômetros só para ir lá e batizar a senhora. E, claro, também quer aproveitar e batizar e benzer o sítio, ele foi batizando o sítio todo, daquele jeito. Mas, assim, você vê que ele realmente ele vê a importância do negócio dele, e ele faz de púlpito. Se você estiver precisando de madrugada fazer uma confissão, me liga que eu vou te atender a confissão. Claro que tem um horário aqui certinho, mas assim, ele tem esse senso de responsabilidade, de urgência da coisa. Entendeu? Porque a gente sabe, se fosse um outro padre qualquer, não, batiza você mesmo, você pode batizar aí. Entendeu? Mas ele sente essa coisa dessa urgência. Não, eu sou sacerdote, tem alguém querendo ser batizado, ele para o que ele está fazendo e vai lá batizar, vai correndo. E... né, assim, com as meninas realmente foi na outra semana e foi muito bom também, foi um negócio muito marcante pra gente também. E assim, da rotina de vocês no dia a dia mesmo, o que mais mudou? A Débora falou ali de rezar o terço, né, em família, que ficou assustada ali, mas além disso, assim, teve mais alguma coisa, Débora? Ou Igor? A própria questão, assim, né, que a gente aprendeu, que é outra coisa também muito diferente do protestantismo, é a questão do sofrimento, né? Como ver o sofrimento. Isso mudou completamente, né? Porque sempre se prega muito conforto, amor próprio, né? Para aí, então, você poder amar o próximo, né? E a Igreja Católica nos ensina o contrário, né? Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas mesmo, é mandamento mesmo, né? O padre, toda missa no domingo, ele sabatina os fiéis, né? Com os 10 mandamentos, com os sacramentos, as leis da igreja, como isso é fundamental para a gente estar lembrando durante a semana, né? Então, assim, a questão do sofrimento, né, que eu estava falando. O jeito de ensinar aqui em casa, do trabalho doméstico, dos deveres de casa, né, os exercícios, as atividades, né, de estudo, de ajudar o irmão, de ajudar o pai, a mãe, tudo mudou. Né? E também a questão toda pela própria, vamos dizer assim, rotina que a gente se obriga normalmente, né, ali na questão de você separar mais tempo do dia para rezar. Sim, que antes a gente não tinha. Tinha um cultinho, né? A gente fazia a gente fazia um cultinho de era leitura uma música bíblica. E a leitura bíblica. Igual na igreja protestante ler a Bíblia, música, vai embora. Eu só não pedia dízimo, porque não dá. Mas a questão também da oração foi muito marcante para mim entender, porque todo mundo tem preconceito com a questão da reza, né? Reza, fica repetindo as coisas e tal. Só que a verdade é o seguinte, você não consegue bater um papo espontâneo com Deus tanto tempo, entendeu? Assim, você no máximo, quando se você reza... Pai Nosso, né? Do jeito que Ele quer que você faça a oração. Porque exatamente. Reclamar, você consegue reclamar 2 horas. Você fica lá 2 horas reclamando. Você finge que tem alguém carregando na sua frente. A lista de pedido, eu quero isso de Natal, aquilo outro, né? Mas assim, uma oração verdadeira,
espontânea, não tem, você fica no máximo 5 minutos ali, você não consegue muito mais que isso. E, de novo, você vê na Bíblia lá, orai sem cessar. Não tem como, gente. Não tem como, entendeu? E aí você vê assim, que quando você tem as orações tradicionais, você consegue fazer isso, porque não é uma repetição qualquer, né? Porque todo protestante vai bater na tecla da reza falando que Jesus proibiu as vãs repetições. E eu falei, é verdade, ele proibiu as vãs repetições, só que se ele te ensina uma oração, meu filho, aquilo não pode ser vão. Vão não é repetitivo? Mas aquilo não é vão. Porque, logo depois ele ensina. Exatamente, porque logo depois que ele fala para não ter a vã repetição, ele logo em seguida vai, vocês orem assim, e ensina o Pai Nosso. Então, né? Então, assim, não dá para tirar de contexto dessa forma. E a questão, não, só para a questão da rotina que ela estava falando. E também, assim, que além da questão das orações, que a gente passou a orar mais do que a gente orava quando a gente era protestante, tem a questão também da rotina por exemplo, de alimento. Né? Que eu nunca tive assim, não, toda sexta-feira você não come carne. Entendeu? Até tem uma versão degenerada, moderna, né, de segunda sem carne. Né? Eles querem sempre tentam, né, fazer essa imitação barata. Mas toda essa disciplina de você ter um dia que você separa e você sabe, não, eu não estou comendo isso aqui, porque, lembrando, o sofrimento de Jesus Cristo foi na sexta-feira, o período da quaresma também, que você se propõe uma abstinência, uma penitência maior por conta do período pascual. Então, assim, essa consciência de que você não está vivendo todos os dias como se fosse a mesma coisa, né? Que os dias são diferentes, os tempos são diferentes. Isso foi uma coisa que mudou drasticamente para a gente, assim, essa noção, né? Porque antes, assim, um dia, outro dia, é tudo igual. Agora não, você tem consciência de que existem tempos e tempos. Você vai vivendo junto com a liturgia, né? Que legal, exatamente. Né? Isso é muito interessante, porque a igreja tem os tempos, tem os tempos mais fracos, os tempos mais fortes, e a gente vai acompanhando, a gente vai vivendo aquilo, a gente vai vivendo aquilo como um hoje, né? O Jesus que nasce em Belém, ele nasce agora, ele nasce hoje, não é uma lembrança que se faz de um nascimento. O Jesus que está sendo crucificado, que está sendo flagelado, é naquele momento, então você está vivendo aquilo de verdade, né? Então essa liturgia que a gente tem, ela nos proporciona isso, né? E quando a gente vai à missa todos os dias, a gente tem ainda uma visão um pouco mais ampla, né, do que quando a gente vai só nos domingos, né? E ainda vou mais. Quando a gente começa a rezar a liturgia das horas em casa, né? E aí você reza laudes, hora média, vésperas completas. Então você vive aquela liturgia no seu dia a dia. É uma coisa fantástica, né? E saber que você não está rezando sozinho, porque aquela é a oração da igreja. Então tem, assim, milhares de pessoas rezando junto com você naquele mesmo momento, né? Embora a gente tenha fusos horários diferentes, você aqui está rezando laudes, em um outro país já estão rezando hora média, em outros já estão rezando vésperas, e outros já estão rezando completas, né? Mas você está rezando a oração universal, a oração da igreja, né?